Olá pessoal, já viram bem este cabedal? E este besouro? Sabem para que é que serve? Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do Homem das Cavernas. Hoje vamos falar sobre o doping no desporto, nomeadamente dos esteroides anabolizantes. Os esteroides anabolizantes começaram a ser utilizados a meios da década de 40 a 50 exclusivamente por atletas. Só a partir da década de 80 é que a população em geral teve acesso. Estes promovem o crescimento da massa muscular para melhorar a performance desportiva e também o aspecto estético. Houve a necessidade de se produzir derivados sintéticos para permanecer mais tempo na corrente sanguínea. Isto porque a testosterona natural produzida no corpo humano tem de ser metabolizada no fígado, o que vai deixar apenas 15 a 20% da sua forma ativa. Podem ser classificadas em três classes os esteroides anabólicos sintéticos. A classe A, que são os esteroides de testosterona. Basicamente estes esteroides tornam a testosterona mais solúvel no óleo, o que vai requerer então uma injeção intramuscular. A classe B, testosteronas que foram alquiladas, isto por meio bioquímico, para retardar a inativação da testosterona pelo fígado, e os produtos tornam-se oralmente ativos e mais resistentes a este metabolismo. E a classe C, grupos alquilados em vários anéis, ou seja, modificações na fórmula bioquímica, isto para tornar mais resistente ao metabolismo do fígado e também se puderem assim então tomar oralmente. Igualmente à testosterona, os esteroides anabólicos promovem o crescimento da massa muscular e também do desenvolvimento e crescimento das características sexuais masculinas. O desenvolvimento dos testículos, as cordas vocais e o crescimento do pelo no peito e na face. As suas aplicações terapêuticas são maioritariamente para deficiências androgénicas no homem. É altamente relevante em aplicações clínicas porque se pode diferenciar-se o rácio entre os efeitos anabólicos e os efeitos androgénicos. E também induzir efeitos masculinos nas mulheres e nas crianças. Altas doses de esteroides anabolizantes podem aumentar o tamanho do músculo, mesmo com abstinência do treino de força. Ambos atletas novatos ou experientes podem aumentar até 2 a 5 kg de massa muscular em menos de 10 semanas. E para verem o impacto dos esteroides anabolizantes, vou-vos dar aqui um exemplo. No período de 10 semanas, deram a certas pessoas 600 mg de enatato de testosterona, basicamente isto é um ciclo para iniciados, e as pessoas que levaram essa dose e não treinaram, obtiveram mais massa muscular do que pessoas que não receberam essa dose e que treinavam. Para verem bem, basicamente um gajo está deitado no sofá e aquilo começa a crescer sozinho. Após a descontinuidade do uso dos esteroides anabolizantes, os seus efeitos anabólicos vão decrescendo, mas podem persistir por mais de 3 meses. A maioria, entre 60% a 70% das pessoas que abusam dos esteroides anabolizantes, participam em atividades esportivas, seja no wrestling, no halterofilismo ou no culturismo. Ou que não participam em atividades esportivas, apenas motivadas para melhorarem o crescimento da massa muscular para níveis estéticos, tais como os modelos masculinos. Como tudo tem o seu lado bom e o seu lado mau, vamos ao lado mau agora, que é os efeitos adversos dos esteroides anabolizantes. O abuso dos esteroides anabolizantes interrompe a produção hormonal fisiológica do nosso corpo, principalmente em adolescentes. Pode-se constatar reações adversas na utilização a longo prazo dos esteroides anabolizantes. Apenas um pequeno número está associado a reações adversas fatais. A grande maioria experienciou pelo menos um efeito adverso, tais como acne, atrofia do testículo, estrias, ginecomastia ou dor no local de injeção. Nas mulheres experienciaram um alargamento do clitóris, a modificação de voz e também menstruações irregulares. Comparativamente a outro tipo de drogas ilícitas mais pesadas, o risco de utilização de esteroides anabolizantes é considerado baixo. Podemos dividir esses efeitos adversos tanto a curto prazo como a longo prazo. Nos efeitos adversos a curto prazo, podemos considerar enxaquecas, retenção de líquidos, principalmente nas extremidades, diarreia, dor abdominal, pela oleosa e também o acne. Nos efeitos adversos a longo prazo, podemos dividir em dois tipos de efeitos: efeitos somáticos e também efeitos neuropsiquiátricos. A nível somático são incluídos problemas urogenitais, cardiovasculares e também hepáticos. Com o uso prolongado dos esteroides anabolizantes,
estes efeitos podem ser irreversíveis. Geralmente a redução do esperma, a impotência, a dissúria e também a atrofia testicular são efeitos que podem ser reversíveis. A sua utilização em crianças e adolescentes vai fechar precocemente as placas epifissárias, diminuindo a altura da criança quando chegar a adulto. Isto porquê? Porque as placas epifissárias são de cartilagem, enquanto a criança é pequenina, vai permitir que o osso vá crescendo e se torne sólido por completo quando chegar a adulto. E digamos, se nós temos o osso ainda por formar, se o fecharmos logo, ele vai ficar sólido por completo e então não vai haver hipóteses para permitir o crescimento da criança, ficando então pequena. Os esteroides anabolizantes aumentam o risco de cistos no fígado e de outras alterações, e cancro no fígado, se especialmente forem da classe B e C, como vimos anteriormente. Promovem a coagulação, derivado do aumento das plaquetas sanguíneas. Estes efeitos estão associados ao aumento do risco cardiovascular, tais como um AVC, ataque cardíaco e também hipertensão. Também pode causar uma hipertrofia no miocárdio, levando a arritmias e também a morte súbita. Em culturistas, com o uso prolongado de esteroides anabolizantes, a incidência de riscos cardiovasculares aumenta. Poderá ser também neurotóxico, sendo potencial a levar problemas no cérebro futuramente. Nos efeitos neuropsiquiátricos, nota-se um comportamento agressivo em utilizadores frequentes e que tomam altas doses. Mas também poderá estar relacionado em que os atletas e os culturistas em treino colocam a sua mente focada no aumento da performance e atitude competitiva, transformando assim num mindset agressivo. Bora! Ajuda! Poderá também estar associadas a alterações a nível da estrutura do cérebro, declínio cognitivo e também demência, mas ainda não existem conclusões sobre isso. Pensa-se que ocorre derivado ao uso combinado de outras drogas. Ok, efetivamente, há efeitos nefastos com o uso prolongado dos esteroides anabolizantes, mas também não podemos ser limitados ao ponto de dizer que o bicho mau é o esteroide, não é? Há medicamentos, que nós chamamos de remédios, que curam tudo, não é? Também faz mal, meu. Vou dar o exemplo, nós vem aqui, o remédio. O remédio que faz bem que não tem efeitos nenhuns. Nada. Agora, efeitos secundários, meu Deus, é isto? Percebem onde é que eu quero chegar. Portanto, estratégias, geralmente, que os atletas usam para evitar a detecção dos esteroides anabolizantes mais usuais que os atletas utilizam. Os atletas utilizam vários métodos para evitar a detecção dos esteroides anabolizantes, seja na adulteração da urina, como a utilização de agentes mascarantes, seguem vários cenários. Primeiro, a substância ou o metabolito dessa substância é desconhecida e, portanto, não existe ainda uma análise específica para detectar esse esteroide. Segunda, o doping é administrado em simultâneo com um inibidor enzimático. Este inibidor vai bloquear o caminho para detectar então esse tipo de substância. Isto é como se fosse um comboio para o destino, né? Tem esse destino, tem esse fim, e esse inibidor basicamente troca a linha do comboio e o comboio não vai chegar ao destino, vai para outro sítio. Basicamente é o papel desse inibidor. Terceira, a concentração do esteroide anabolizante está abaixo do limite de detecção do laboratório, ou a sua presença está mascarada por outra substância. Geralmente os diuréticos atuam como agentes mascarantes para diluir assim o esteroide na urina, camuflando um teste positivo se for diluído e assim ficar então abaixo desse limite de detecção. 4. O esteroide anabolizante é idêntico à substância natural que está normalmente presente em amostras biológicas, com rácios no intervalo permitido. Bem, para que fique claro, eu não sou apologista e sou contra este tipo de fármacos, porque para mim trazem mais desvantagens do que vantagens, não é ético a nível desportivo e também a minha saúde é mais importante do que ganhar uma medalha olímpica, mas isto são escolhas. Também há quem fume, há quem beba, portanto eu não posso apontar o dedo a ninguém, apenas respeito. Mas também entendo possivelmente a parte dos atletas de elite, o porquê de fazerem este tipo de batota. Portanto, não percam a segunda parte deste vídeo para perceberem porque fazem então os atletas de elite este tipo de cheating. E vamos ver também um doping muito mais avançado e que certamente será o futuro. Espero que tenham gostado mais uma vez. Fiquem bem, pessoal. Até lá.